Carla, hoje, o nosso convidado que está aqui, a gente stalkeia as viagens dele há algum tempo, né? Há muito tempo. A gente fica só pra se inspirar, né? Porque assim, ó, geralmente as que eu mais stalkeio não são as viagens convencionais. É aquelas viagenzinhas assim, ó, viagenzinhas, né? Viagenzinhas as mais diferentes, porque ele já viajou pra lugares muito legais. Muito legais. Muito e você diferentes. vai hoje aprender muito sobre viagens e sobre destinos diferentes. Se Não, você é a pessoa que quer sair do convencional, é hoje. O podcast é pra você. Não, e hoje ontem ele tava respondendo dicas no Instagram dele. Eu falei, segura essa, porque essa é a pergunta que eu vou fazer. Eu dei uma respondidinha ali, ainda bem que foi uma resposta curta, então. Então, vocês querem... Agora, então, você faz o seguinte. Aumenta o volume, foca na TV... Gustavo, roda a vinheta! Que vocês vão conhecer o nosso convidado de hoje. Bruno Franco! Que prazer receber você aqui! Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de vocês proporcionarem essa oportunidade da gente falar um pouquinho, de trazer a Maria, que também gosta de falar na frente das câmeras, gosta de conversar e gosta de contar também bastante história. Que delícia! Obrigado mesmo, gente. Boa noite pra todo mundo, pra quem for assistir aqui a gente. Eu acredito que vocês vão ter uma experiência bem diferente. Que legal! Eu achei muito legal quando a Maria chegou, porque eu sou mãe, a Carla é mãe, e hoje eu acredito que muitas pessoas da nossa geração, da nossa idade, elas viajam com filhos. E aí é legal a gente estar aqui para poder mostrar que um filho, ele te proporciona mais alegrias. E você consegue fazer muitas coisas tendo um filho junto, né? Sem sombra de dúvidas. Principalmente na última viagem que eu fiz com a Maria Luísa, ela se provou, assim, uma companheira de viagem maravilhosa. Então... É bom treinar desde cedo, então, né, Bruno? Com certeza. Ela viaja desde bem de nenê? Desde pequenininha. Desde a barriga. Ela tava contando aqui, gente, que ela viaja desde a barriga da mãe dela. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente vai treinando os futuros cidadãos do mundo, né, gente? A gente cria pro mundo, A gente tá né? criando pro mundo, então que eles sejam Se a gente pode proporcionar isso pra eles, é a melhor coisa, com certeza. A minha mãe falou pra mim isso quando eu tava grávida. Ela disse pra mim que a partir do momento que você tem um filho, você nunca mais fica sozinho na sua vida. É verdade. Então, você ter um filho é você fazer um companheiro pra você. É muito legal. Então, nos contem um pouco da vida de vocês. Quem são vocês? Da onde vocês vêm? Como vocês chegaram até aqui? Que nós queremos saber tudo. Onde vocês compram o pão francês? Bom, vamos lá então. Eu sou de Curitiba, né? Eu nasci lá, cresci em Curitiba, morei praticamente minha vida toda antes de vir para Cascavel, em Curitiba. Fiz minha formação profissional lá, eu sou médico, sou anestesista. E quando eu terminei a minha formação de anestesiologia, eu recebi uma proposta para vir para Cascavel, e vim trabalhar para cá. A Maria tinha 2 anos na época, né? Então, assim, ela nasceu em Curitiba, morou 2 anos lá, mas a lembrança de vida dela é morar em Cascavel. É ou não é, filhinha? É. Você gosta de Cascavel, Maria? Eu gosto. Gosta? Quantos anos você tem, Maria? Eu tenho 10. 10, que legal. E você estuda? Como é que é a sua vida? Conta pra mim. Eu gosto de estudar, né, pra aprender. Às vezes é cansativo, só que eu acho que é importante pro meu futuro, né? Ai, muito E importante. o que você mais gosta de estudar? Geografia e inglês? Pra conhecer o mundo e falar com as pessoas. Não, a minha é matemática e história. Olha, das minhas, das exatas, isso. das exatas. Maria, e você fala inglês? Falo. Aproveitando aqui, gente, o nosso gancho aqui com a Maria, a nossa patrocinadora oficial, que é a Rockefeller, ajudando você a conseguir se comunicar no mundo inteiro, te ensinando inglês, porque assim, ó, acho que só a Rockefeller pra dar jeito em mim, hein? A Rockefeller deu jeito em mim. Gente, eu fiz vários cursos, isso é real. Eu falava, inclusive, antes deles serem nossos patrocinadores, que o dia que eu decidi fazer inglês, eu encontrei a Rockefeller, e a partir desse momento, o mundo de viagens, principalmente, explodiu, né? Porque a experiência que você tem quando você fala uma língua, né, principalmente a língua inglesa, é totalmente diferente. Não é que você não possa viajar sem saber falar inglês fluentemente, mas sabendo falar, a experiência com certeza é muito mais profunda, né, Bruno? Sem sombra de Você fala dúvidas. inglês, Bruno? Falo. Fala? Falo. Ai, que legal. Eu tô perguntando, mas eu sou stalker, gente. E eu faço tarefa de casa. Eu convido a pessoa e eu fico aqui, ó, no Instagram dela, aqui, ó, sabendo tudo. Além do inglês, qual outra língua que você fala, Bruno? Bom, eu falo francês. Você fazia aula comigo, então alguma coisa você
Você também conversa também. Eu falo um pouco de espanhol também. E é basicamente isso. Né? Consigo me virar. Tanto no francês quanto no espanhol também. Mas o francês veio por viagens ou por... Então, Por na verdade, paixão, assim, tipo, acho um lindo, pouco quero dos saber. dois. Mas teve uma época, quando eu tava na faculdade, que eu tinha tido uma ideia de, sei lá, fazer residência fora do Brasil. E eu vi o Canadá como uma oportunidade. E a parte francesa recebia mais fácil imigrante. Isso foi uma outra motivação. Mas principalmente viagem de paixão por língua diferente mesmo. Então, gente, ó, você que tá planejando uma viagem, você já sabe, né? Já começa a estudar, porque a tua experiência vai ser diferente. E aqui, junto com a gente, no próximo Parada 747, o Pod Travel, você tem desconto no Rockefeller, tá bom, gente? Bruno, e me fala, por que medicina? Olha, essa é uma pergunta que bastante gente já me fez. Eu até brinco na resposta que eu falo o seguinte, que a minha mãe conta que quando eu era bem pequenininho eu falava que eu ia ser ou astronauta ou presidente do Brasil. Eu não lembro, na verdade, disso. Então, desde que eu me conheço por gente, eu já tive esse interesse pela medicina, já era algo que eu tinha colocado na minha cabeça que era o que eu ia fazer. Eu não consigo achar um motivo especial, um porquê. Eu sempre me identifiquei, sempre foi algo que eu quis fazer, né? Então, acho que desde sempre. E a sua rotina, e como é que funciona mais ou menos a sua rotina? Você trabalha, acho que na Nestevel. Isso, na Nestevel. Você trabalha com o Gerson? Sim, o Gerson. O Gerson veio aqui no nosso pod Travel. Gerson, beijo, a gente te ama. A gente te ama. Eu assisti a entrevista dele também. Foi genial, né? Sim, Gente. ele é um cara muito legal. Já aproveitando, depois que você assistir esse episódio, vai lá dar uma assiste a entrevista com o Gerson, que também foi incrível. Não, ele é um cara que conhece muito de viagem, gastronomia, vinho principalmente. Então ele dá aula, de vinho ele dá aula. Dá aula. A gente bebeu champanhe aqui. Você acredita? E foi ele que trouxe. Só pra ser diferente, E então. champanhe de verdade, é champanhe de champanhe. Eu agora só quero beber isso, eu não quero beber outra coisa mais. Não quero mais beber espumante, agora eu só quero beber champanhe. Bom, mas e como é que é a tua rotina? Como é que funciona? Bom, na nossa empresa, a gente trabalha lá no Hospital Policlínica, né? E assim, é um hospital que tem um fluxo muito grande de paciente, um giro muito grande de cirurgia. Então, a nossa equipe é grande, somos em 12 colegas e nós nos alternamos de acordo com a necessidade de procedimentos. Então, assim, tem dias que eu acabo ficando ali dentro do hospital 10, 12 horas, às vezes até mais. Tem dias que eu acabo trabalhando só de manhã, por exemplo, tem uma tarde livre, então acaba variando bastante. Mas, assim, na média, querendo ou não, acaba dando aí tranquilamente umas 50, às vezes 60 horas na semana, numa semana que tem um grande movimento. Nossa. Você vai pra academia, faz todas essas horas de plantão e organiza suas viagens, A gente estuda se vira. francês, inglês, A gente espanhol. tem que se virar, né? Tem que se virar, tem que se virar. Vocês estão vendo? Vocês acham que médico é só cartão black e alegria? Sala VIP? Não. Não, a gente trabalha bastante, Bom mas se assim, fosse. é bom se fosse. Né? Você sabe que eu sou enfermeira e a Carla também. Eu era enfermeira, não sou mais. A Carla eu sabia, A você Carla, não sabia. Eu fui enfermeira, eu trabalhei muitos anos e eu trabalhava na Poli também. Só que não era enfermeira, eu era auditora da Unimed. Então eu trabalhei bastante tempo lá na Policlínica e, gente, olha, eu saí dessa vida porque, olha, misericórdia, só Jesus. Não, pra trabalhar em hospital realmente assim é uma vocação, porque é uma rotina diferente, ainda mais tipo a minha no centro cirúrgico, onde centro cirúrgico geralmente não tem janela. Então assim, acho que é por isso que eu gosto de viajar tanto pra lugar com sol e praia, porque eu não vejo isso no dia a dia, né? Tem dia que você entra de manhã, não tem nem luz do sol e quando você sai já anoiteceu. Isso acontece também. Faz sentido, faz Verdade. todo sentido. Uhum. Eu trabalhava no centro cirúrgico, porque eu acompanhava a cirurgia de alto custo pra acompanhar a utilização de material, enfim. E aí eu era centro cirúrgico também. Gente, hoje se me perguntarem assim, arruma uma bomba de infusão, eu não sei. Tudo bem que você não precisa mais. Agora você arruma passagens aéreas mais baratas, Obrigada, roteiriza, escolhe hotel. Gente, escolher hotel é maravilhoso. Você curte escolher hotel, Bruno? Eu gosto, mas dá trabalho. Dá trabalho, Dá né? trabalho, mas eu gosto. Qual que é a parte que você acha que dá mais trabalho na escolha de hotel? Olha, um critério que eu uso, que eu acho assim que é primordial pra você descobrir pela foto, não é nem a avaliação que você vai ler, mas você descobrir pelas fotos que o hotel é bom. Também, essa tua opinião sempre ajuda, claro, tanto que você ajudou nas outras. Mas é olhar a foto do banheiro do hotel. O banheiro. Porque quando o banheiro é bom, você pode ter certeza que o quarto e o resto é. Você sabe que eu olho o travesseiro? Gente, você falou isso agora e eu me lembrei.
quando eu tô escolhendo um hotel, lógico, a gente olha tudo mais, enfim, mas eu sempre olho o travesseiro. Critério pra fechar. Sabe aquele travesseiro em Muxeba, que tem aqui assim, ó, que tem aquela coisa triste, ou enfiado debaixo da colcha? Ai, aquilo eu quero morrer. Eu odeio. Quanto mais travesseiros em cima da cama da foto do hotel, Isso, às maior vezes, é a qualidade. Isso às vezes é um problema em viagem, porque você pega às vezes um hotel que não te dá opção de travesseiro e daí você acaba, cara, acabando com o teu dia no dia seguinte. Isso é verdade. Não, Viu, isso é gente? verdade. Quando eu cheguei em Dubai os hotéis são sensacionais, né? Menu de travesseiro, Tem né? menu de travesseiro, gente. Eu cheguei primeiro porque eu não entendi. Cheguei lá, não tinha entendido direito o que era aquilo. Aí eu sentei, entendi. Falei, gente, tem menu de travesseiro que eu achei sensacional isso. Eu vi isso também. É incrível. Realmente, eu nunca tinha imaginado que existia isso, mas eu vi, acho que foi lá também. O serviço de hotelaria nos Emirados Árabes, assim, me impressionaram. Com certeza tem outros lugares nessa qualidade, mas lá Não, gente, assim, é um padrão. Eu fiquei em 2 hotéis diferentes lá, porque eu gosto de ficar mudando de hotel. Mas é uma experiência legal. Porque eu queria ficar num que era mais caro, né? Que era uma referência lá. Mas não dá pra fazer toda a minha viagem nele. Então daí eu fiz uma divisão. Mas os 2 hotéis, os 2 tinham menu de travesseiro. Eu falei, gente, que maravilhoso. É muito legal. É muito legal mesmo, realmente. E trabalhando 60 horas por semana, que hora você viaja? Olha, na nossa empresa a gente tem uma organização legal, onde a gente consegue escolher as nossas férias. Então eu consigo tirar aí 1 mês e meio de férias por ano, mais ou menos, né? Eu tenho que programar com bastante antecedência, mas conseguindo fazer isso, eu consigo programar uma viagem com um tempo tranquilo. E a gente tem uma certa flexibilidade de vez em quando pegar um dia ou outro de folga, né, pra viajar um feriado. Dentro da equipe grande a gente consegue ter esse luxo, que né? legal. Todo mundo gosta de viajar nessa equipe ou é você Por e o Gerson? incrível que pareça, não é todo mundo, não. Tem alguns colegas ali que pagam pra não sair de casa. Gente, é tão engraçado pra gente que gosta de viajar, quando uma pessoa fala assim, não, eu não gosto. Tipo assim, não, Assim, você não tá gosta. vivendo errado. Você tá vivendo É uma coisa que eu também não consigo entender. Essa daqui mesmo, ela pergunta, pra onde nós vamos esse ano? E ano que vem? Pra onde você vai me levar? Ela sempre pergunta, ela não é, filhinha? Ah, mas é a melhor coisa viajar. Boba ela não é, né? Agora vai virar o nosso. Vamos colocar a Maria assim de garota propaganda da próxima parada 747. Não tem coisa melhor que viajar. Não tem coisa melhor que viajar. Você fica sempre Não na tem expectativa. Eu não sei, assim, como que é a sua sensação com as viagens, mas assim, fazendo 60 horas por semana. Eu também tenho uma carga horária bem pesada. Mas eu falo assim, não, tudo bem, eu vou fazer essa carga horária aqui, tá pesada, mas tal mês, tal dia eu tô no aeroporto e tô indo pra tal lugar. E parece que alivia a pressão, sabe? Quando eu tenho um bilhete de viagem já ali engatado, todas as pressões que começam a chegar por conta do trabalho ou qualquer outro problema, eles se diluem numa perspectiva, no sonho. Eu acho que o ser humano, quando ele tem sonho, quando ele tem projetos, ele vive melhor, né, Bruno? Com certeza, mas eu faço muito isso também. Uma das coisas que eu faço para planejar a minha vida é planejar as próximas viagens. Não raro já teve fases que eu tinha assim passagem aérea comprada para 3 viagens na sequência, assim, de 6 meses, 1 ano e por aí vai. Já tinha tudo. Então eu não sou o único. Então vocês já sabem como é que funciona. Pra que você tenha uma amiga minha, que ela é médica também, lá de Maringá. Ela fala, Carla, quando é que você vai viajar comigo novamente? Eu falo, olha, eu tenho aqui marcado, aqui marcado, aqui marcado. Daí, em 2024, lá naquele feriado de novembro, ela, 2024? Eu falei, só... Não, eu tenho vaga lá pra 2025. Não, minha agenda não é tão cheia assim ainda. Bruno, e qual foi a sua primeira viagem pro exterior? Então, quando eu tinha 8 anos, os meus pais me levaram pra Disney. Aí lá em Orlando, a gente passou 1 semana em Orlando. E depois a gente passou 1 semana fazendo um cruzeiro que saía de Miami, passava pelo México e depois acabava voltando pra Miami. Legal. Então eu tinha 8 anos, era um pouquinho mais novo que ela. Aí agora eu já comecei a pegar gosto. Porque meus pais sempre tiveram esse tipo de gosto, né? Então... Ah, então Você tem vem de essa viagem família. você tem essa viagem bem clara? Sim, sim. Sensações, do que gostou, do que não gostou. Sim, não, eu lembro bastante. E aquela viagem foi definiu a sua personalidade no sentido da viagem, assim? Tipo, eu gosto disso? Mais do que vocês imaginam. Tem umas 2 histórias dessa viagem que me marcaram bastante. Fique à vontade, o microfone é seu. Então vamos lá. Primeira delas, eu não vou nem falar da Disney aqui, porque a Disney é mágico, não tem como você não se encantar, então é óbvio, eu lembro bastante, eu me diverti bastante, chegava no final do dia, tava morto, meu pai tinha que me carregar. Normal, quem já levou filho pra Disney sabe como é que funciona. Mas no cruzeiro de navio, eu tive 2 experiências que me marcaram bastante.
Primeira delas, que é uma coisa que eu nunca esqueço. A próxima é até mais importante, mas na primeira, esse navio, a gente pegou ele na época de outubro, que é bem época de furacão no Caribe. E o navio, ele entrou dentro de um furacão. Nossa. E eu nunca me esqueço de um transatlântico gigantesco daqueles, e ele balançava. E os meus avós, ainda vivos no Brasil, assistindo na Globo, porque estava aparecendo o nome do navio, e eles vendo lá, meu Deus, meu neto, meu filho tá lá naquele navio no meio do furacão. E o negócio balançava mesmo. Então, assim, eu lembro como se fosse ontem, daquele negócio balançando e os talheres rodando na mesa. Isso é a primeira coisa que marcou. Fazendo onda na piscina. Exatamente. Então, assim, foi uma coisa que foi bem chocante. Bastante. E a segunda foi uma situação, assim, que foi o que me motivou a aprender inglês. Parece, assim, bem clichê o que eu vou falar pra vocês. Você sabe dessa história, né? Nossa. Exatamente. Eu tinha, então, como eu falei, 8 anos. Eu não falava inglês na época. Meu pai fala um pouco, até hoje, falava já na época. Minha mãe entende algumas coisas. Mas, assim, eu conversava, bem dizer, com eles. E eu, uma criança viajando sozinho, você tá numa piscina, você quer brincar, você quer interagir. Então eu ia brincar sozinho na piscina e vinha a criança tentar conversar comigo e eu ficava olhando com cara de tacho, né? Sim. E daí eu perguntei pro meu pai, como é que eu falo, como é que eu explico que eu não falo inglês? Ele me explicou, não, você pega e você fala, sorry, I don't speak English. E daí, para algumas pessoas que vinha lá, um rapaz tentou me ensinar a colocar um óculos de mergulho, enfim, se eu lembro bem dessa cena. E daí veio um menino conversar comigo, tentou brincar e tentou interagir, né? E eu, sorry, I don't speak English. E eu vi que o menino, ele ficou com uma cara meio triste, sabe? Ele queria brincar. E ele era um menino bem moreno. E eu me senti mal, porque eu até falei pro meu pai, ele falou, pai, ele vai achar que eu sou racista. E eu quero brincar com ele, mas eu não consigo porque eu não falo inglês. E aquilo fez eu me sentir mal, assim, um monte. E daí até eu comentei com a minha mãe, eu não volto mais pra cá se eu não falar inglês. Pra minha sorte, no último dia do cruzeiro, teve uma cerimônia de encerramento, e eles colocavam algumas famílias em cabines, e a família dele caiu na mesma cabine que a minha. O pai dele era um jogador de beisebol cubano-americano, né? E ele e meu pai conversando, e daí que eu vi que o menino entendeu que eu não falava inglês. Então, pelo menos, eu não me senti mal. Ele conseguiu entender que eu não brinquei com ele, porque eu não conseguia falar com ele. E aquilo pra mim foi um marco na minha vida que eu falei, eu vou aprender inglês. Eu tinha 8 anos, era outubro, quando eu voltei pro Brasil, no ano seguinte eu já fui matriculado no curso de inglês e fui parar só depois de aprender bastante mesmo. Então, na verdade, assim, essa sua facilidade de falar, de se comunicar, de interagir com as pessoas já vem sempre. Desde sempre, isso me marcou mesmo. Isso é a questão da comunicação, é o que eu falei no começo, né? A comunicação, imagina, né? A experiência que você tem quando você conversa com pessoas da sua idade, está viajando com seus pais. A Maria, já viveu alguma situação nas suas viagens em que você fez amizades fora do Brasil? Sim. E como que foi? Conta. Ah, tá. É que assim, eu tava indo pra Bahia, né? Aí tinha uma menina, eu não sabia falar muito bem espanhol, e ela falava espanhol, né? Aí, tipo assim, eu o tempo todo eu ia falar, pai, como é que fala isso? Como é que fala isso e aquilo? Né? E o meu irmão, a mesma coisa, porque a gente não sabia falar espanhol direito. Eu tinha quantos anos? 6? Nessa época, por aí, uns 5, 6 anos. E tipo, eu não sabia falar, né? Aí, tipo, eu fiz amizade com a menina, mas, tipo, toda hora eu falava, pai, como é que fala isso? O pai, se me presta o celular pra usar o Google Tradutor? Top, arrasou. Muito bom. E por fim conseguiu se comunicar com ela e tudo certo. Consegui. Mas agora ele tá falando de uma história marcante, eu lembrei de uma. Conta! Nossa, você já sabe qual que é. Eu tava indo pro Pantanal porque eu e meu irmão amamos pescar, fazer as coisas. Não, sério? Jura? Sim. Aí, no último dia, faltava 1 hora pra eu ir embora. Meu avô falou assim, vai aproveitar a última pescaria, vou te dar ali uns negocinhos pra você pescar, né? Aí eu achei um balde com siri e caramujo, né? Aí tem que pegar o caramujo, quebrar assim, e aí pegar o que tá dentro, né? Só que aí eu fui tentar pegar o caramujo, mas como os caranguejos estavam junto, eu fui lá, né, e falei, aí eu vou bater, né, no caranguejo pra ele soltar pra eu poder pegar o caramujo, porque eu tava com medo dele me agarrar. Aí entrou uma vespa. Nossa. Só que o meu celular tava no bolso. Eu bati na vespa, a vespa começou a correr atrás de mim. Aí eu comecei a correr, meu celular caiu dentro do rio. Não!
Não, e assim, ele caiu dentro do rio, aí eu comecei a chorar, né? Aí meu avô disse assim, não, vamos ver se a gente consegue pegar, vamos chamar lá. Só que aí, tipo assim, o lago, ele é bem profundo. Então, tipo assim, não tem celular, não tive celular. Aí, E acabou. E ela perdeu o telefone. Não acredito. Mas foi nas férias agora de... Sim, e realmente. E você tava de castigo, você lembra? Não era nem pra você levar esse celular. Não, mas você falou, eu perguntei se eu podia, você deixou. Mas esses perrengues de viagem não fazem a gente desistir. Não, com certeza A gente não. só entende que a gente precisa tomar alguns cuidados É. e vai aprendendo, né? E é tão legal a gente perceber, porque assim, quando você viaja com filhos, te dá mais trabalho, né? E assim, Muito você mais. não consegue, por exemplo, diferente de uma viagem sozinho, você não pode ficar em qualquer lugar, você não pode comer qualquer coisa, porque eu sou mochileira, sabe? Eu gosto de viagem, assim, de ir caminhar, camelar, e comer coisa de rua e tudo mais. E agora que eu tenho o Otávio, não é mais assim. Agora a gente tem que ter uma certa estrutura, porque senão... A logística muda completamente. Completamente. Mas é muito legal você perceber que isso realmente vale a pena. Porque você cria essa memória afetiva, você vê que você tá criando essa lembrança. E quem sabe mais um viajante que a gente vai ter aí no futuro, né? Mas com certeza, ela tem uma bagagem bacana de viagem já. O Davi da Carla, eu nunca contei do Otávio. Porque nunca tinha pensado, mas depois que ela falou, eu prestei atenção. Quantos voos o Davi já tem? 68. E o Davi tem 3 anos. 3 anos. Vai fazer, né, em setembro. Olha, Ele já Nossa, viajou. foi mais que... O Davi tá com bastante milhas. realmente. Esse vai poder viajar com milha. Não, e ele é bem bonitinho, porque ele já sabe. Ele senta na poltrona e vai na frente, cumprimentando todo mundo, à frente de mim, né? E aí ele já senta, já coloca o cinto, já abre A mesinha. ali, já pega os brinquedos dele, já fica ali, enfim. Já sabe até repetir o que a comissária fala. Aham. Daqui a pouco vai saber. E você é um viajante de frio, de calor, de praia, montanha? Que tipo de viajante você é? Olha, eu já tive em vários desses lugares, mas hoje em dia eu prefiro viajar pra calor. Calor. Eu não gosto de passar frio, não. Praia é o teu negócio? Você é aventureiro? Olha, praia, de maneira geral, eu sempre acabo Diferente de mim, né? Eu acabo sempre colocando alguma praia na viagem, né? Gosto de viagem de aventura, embora faz bastante tempo que eu não faço nenhuma que tenha caminhada, assim, tipo um trekking, faz tempo que eu não faço, mas eu acho legal também. Mas assim, eu sempre acabo fazendo alguma coisa com alguma coisa turística, aquelas mais clichê, mesmo sendo um destino um pouco diferente, e acabo colocando uma praia pra dar uma relaxada, stand-up. Mergulho não é muito minha praia também, mas eu gosto de sentar na areia da praia, tomar um drink, bronzear, isso eu gosto bastante. Música, O que DJ. que é uma viagem clichê? O que é uma parte clichê de viagem pra você? Então, assim, te dar um exemplo. Tudo bem que não tem nada a ver com praia, mas tudo bem, você vai pra Paris. É óbvio que você vai tirar foto na Torre Eiffel. Então, isso é clichê. A gente falou, por exemplo, de destino alternativo. Eu tive em Zanzibar. Zanzibar. Olha, é esses destinos que eu falo, entendeu? Realmente, é um destino diferente, mas até mesmo dentro de Zanzibar, tem os locais que a gente chama mais de clichê. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o Fred Mercury... De Mercury, eu ia falar isso agora. Você foi conhecer... Exatamente, ele é nascido... Fred Esse é Mercury. meu cantor favorito. O meu também. Ele é nascido em Zanzibar e todo mundo que vai conhecer o museu, que é a casa onde ele nasceu. Sim. Todo mundo vai lá conhecer umas tartarugas que tem numa ilha lá. Isso é bem clichê. Todo mundo que vai pra lá faz. É bem... Não foi essa, foi outra. Essa eu vou contar depois. E então, assim, esse tipo de, entre aspas, clichê, todo lugar tem. Então a gente acaba sempre fazendo, mesmo num destino diferente. Mas sempre que eu posso, eu coloco uma praia junto pra pelo menos dar uma relaxada no final. A gente sempre fala isso. Quando você vai viajar, uma coisa nunca é famosa à toa. Então, se existe um lugar em que todo mundo vai, vá. Não é pra discutir, é pra ir. Vai lá, Pelo olha. menos pra você tirar dúvida. Exatamente. Vai lá, olha, vê o que você acha. Gostei, não gostei, mas pelo menos dá um check na tua lista. Porque assim, coisas não... Hoje, com a internet, ou mesmo antigamente, uma coisa pra ela se tornar tão famosa a ponto do mundo inteiro conhecer, alguma coisa tem. Então, vai lá, tira um tempinho, dá o check no ponto turístico, depois você vai fazer o teu lugar escondido. Mas o check do lugar você tem que fazer. Não, tem que fazer. Tem que ir nesse clichê. Não tem jeito. Senão você se arrepende. Todo mundo foi, só você que não foi. Você não precisa ficar dedicando tantos dias da sua viagem pra isso, mas fazer ali um tour, né, pra você... Eu até brinco, falo assim, deixa eu chegar na cidade, eu quero sentir o ar. É poluído? Não é? Tá? Cheiro de brisa, não sei das coisas. Eu quero primeiro sentir o ar da cidade, ver o que as pessoas, como elas andam na rua. Então, pra você ver essa movimentação,
você tem que ir nos lugares onde as pessoas estão aglomeradas. E as pessoas estão aglomeradas geralmente no centro da cidade. E o centro da cidade é uma parte clichê de toda viagem, com toda certeza. Então, assim, tem que fazer até quem gosta de olhar coisas alternativas. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ver como as pessoas agem. Então, tenho que ir nesses lugares clichês. Então, tem que pôr, né? Onde você vai ver gente. Seja gente local, seja turista, seja o pessoal tentando dar golpe nos turistas, sempre tem. Eu sou um pouco diferente. Eu chego lá, por exemplo, num lugar que eu quero, eu falo assim... Que horas que a gente vai acordar amanhã? Que horas que vai começar? Que horas que a gente vai ir? É pra tomar banho? É pra não é? Que horas que a gente vai? Tem café da manhã? Entendeu? Assim? Ela é bem metódica. Isso acho que ela puxou meu pai. Meu pai, ele faz todo um cronograma mental do que ele vai fazer. Acho que ela puxou ele. Você sabe por quê? Porque nós somos das exatas. Eu gosto de tabela. Pergunta pra Carla, quantas tabelas eu te mando por dia? Ah, meu Deus, é só tabela. E eu quero uma coisa numa tabela, porque eu quero que a coisa se organize e eu quero olhar como ela está organizada para que você possa otimizar a sua vida. Não é assim, Maria? Isso ajuda. Você gosta de se organizar e saber o que vai acontecer. Porque, tipo assim, se a gente for falar assim, ó, por exemplo, a gente vai pra uma viagem, a gente se programa certinho. Ai, eu vou ficar, 2 dias indo na Universal, por exemplo. Ah, não, eu vou ficar, um dia indo no Magic Kingdom. Então, tipo, a gente tem que se organizar pra saber, tipo... Porque se eu for falar assim, vou chegar lá no dia e falar assim, não sei o que eu vou fazer. Vou ver o que eu vou fazer, você fica girando em volta de você mesma e não vai fazer nada. Você perde muito mais tempo. Você fica pensando nas roupas que você vai usar? Assim Também. Ah, sabia! Assim que você fizer 18 anos, você manda seu currículo que a gente vai te contratar. Ela já vai ter história pra contar, vocês vão ver. Vai dar dica pra muita gente. Bruno, quais são as motivações que te levam a escolher um destino? Como que você pensa, agora eu quero viajar pra tal lugar? Porque como você já viajou bastante, o que agora faz você mirar num lugar e decidir por aquele lugar? Eu tenho pensado nos últimos tempos em buscar destinos diferentes. Realmente, assim, nem que, vamos dizer que eu coloque 4 países ali, algum deles tem que ser alguma coisa bem diferente. Onde eu consiga ver uma cultura totalmente diferente do que eu vejo no meu dia a dia. Então, assim, eu tenho buscado isso. País árabe, eu acho muito interessante, país asiático. Porque querendo ou não, assim, por mais que a Europa seja muito distante daqui, nós somos europeus, né? Nós somos descendentes de europeus, desculpa. Então, muito a gente consegue identificar. Agora, nesses locais, a gente consegue encontrar alguma coisa que você nunca vai ver no teu dia a dia. E eu tenho buscado isso. Sabe uma coisa que você falou aqui que eu achei super interessante? Uma viagem que eu fiz, eu estava na Noruega, mas eu conheci um cara que era do Catar. O Catar ainda não tinha recebido a Copa, já faz bastante tempo, tá? Então, assim, ele não estava tanto no radar. E a gente ficou ali nos fiordes, um tempão ali, a gente ficou conversando. Faz um tempão, tá, Marcelo? Ó, não, era uma outra vida, não era tinha nada, não. Ele era bem mais velho, inclusive, do que eu. Até eu brinquei com ele, porque, na verdade, ele chamou a atenção porque eu tava com um casaco vermelho e um cachecol branco, ele me chamou de Papai Noel, né? Amizades que começam assim, bem. Ele começou assim. Mas aí a gente ficou conversando sobre cultura, porque ele mora nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos, basicamente, mas a família, e hoje ele trabalha... Hoje, enfim, na época ele trabalhava no Catar, com família toda árabe. E eles não estudam Revolução Francesa, ele não sabe. Ele falou, sei o que é Revolução Francesa, porque estudei nos Estados Unidos, mas os meus filhos não sabem o que é, a não ser que eu conte. Sério? Aham. E pra gente, porque a gente é praticamente estudar a história do Brasil, porque uma coisa levou a outra. Mas, exatamente, assim como a gente também não sabe das histórias deles. A gente aprende muito pouco. Coisa. A gente aprende muito pouco, a gente verdade? sabe deles as histórias que envolvem o Ocidente. Mas alguma coisa muito específica deles que não envolveu aqui o Ocidente, a gente não conhece. E quando você vai pra Ásia, eles mal e mal sabem que o Brasil existe, né? Tem muita gente que não tem noção. Eles não sabem. Não sabem que fala português. Simples, não tem noção nenhuma. Não sabem o tamanho, a dimensão. Sabem por causa do futebol. Acabou. Exatamente. Futebol e samba. Assim, e agora a Anitta, também, né? Fala Mianmar. Porque a Girl from Rio ganhou o mundo. Então agora todo mundo sabe por causa da Anitta. Não, mas essa música é a segunda mais tocada do mundo. É verdade, né? Realmente ela ganhou o mundo mesmo. O pessoal fala que escuta em balada, em barzinho, em tudo quanto é canto. Não, e agora o Boy Magia que ela tá... amiga. Aquela italiano. zerou a vida. Eu falei pro Pablo, só não vai zerar a vida porque não vai te pegar que você já casou. Mas, fora isso, zerou a vida já.
Boa! E você viaja sozinho, Bruno? Eu já fiz algumas viagens sozinhos. Já fiz. Eu morei na Nova Zelândia. Ah, que legal. Quando eu tava na faculdade. Até lá eu morava com um amigo meu, mas durante o tempo que eu tava lá, ele trabalhava, eu não tava trabalhando mais. Aí eu fiz um mochilão de uns 10 dias sozinho. Uma das vezes que eu fiz sozinho. Eu já tive algumas vezes em alguns locais do Brasil viajando sozinho. Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Santa Catarina. Mas pra fora, realmente foi essa. E a próxima viagem que eu vou fazer, que eu já falei pra todo mundo que eu não vou contar onde é. Ah, eu vou morrer. Eu achei que você ia contar aqui. Não, vou viajar daqui 2 dias. Fica esperando lá pra você Não, ver. gente, corta a câmera, porque eu vou ter que saber o que que é, porque eu... E não é... Eu sou fofoqueira. Eu sou. Eu não quero passar pra frente, eu só quero saber. Mas você vai saber. Daqui 2 dias. Daqui 2 dias eu viajo, daqui 2 dias vocês vão saber. E nessa você vai sozinho? Eu vou sozinho. Uau, top. Top, topíssimo. Eu tenho experiências de viagem sozinha, gosto, mas eu acho mais legal viajar com amigos ou com meu marido, enfim, né? Fazer uma viagem compartilhada. Mas as histórias de viagem mais doidas, assim, é tudo viagem que eu fiz sozinha. Imagina, né, gente? Viajar sozinha é uma coisa muito legal. Eu nunca fui pra um lugar, assim, longe. Aí eu saí para viajar sozinha. Tinha uma época que eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo. E aí, nessa empresa, a gente fazia muitos eventos ao longo do Brasil. E aí, o pessoal ia de carro, só que eu ia de avião, porque eu morava aqui. Então, até eu chegar lá, às vezes eu chegava, não tinha chegado. Então, eu acabava ficando um tempinho sozinha. Mas daí, tava sempre a galera lá, todo mundo que trabalhava junto, em vários lugares. Então, assim, mas... Você ficar um dia sozinho, você já não tá sozinho, né? Porque eu falo mais que o homem da cobra. Então, é impossível uma pessoa não fazer amizade comigo, porque eu não dou essa oportunidade pra ela. Não dou essa oportunidade. Quem senta do teu lado do avião não dorme, né? Não dorme. Não, até que no Não, avião eu durmo. dorme. No avião eu só durmo. Mas se você tá sentado comigo na fila do médico, eu já vou saber o que você tem. Você vai ser obrigado a me contar. Então pra você tá difícil aguentar a curiosidade, mas eu não vou contar. Eu não tô contando pra ninguém. Uau, ai, não. Deixa eu já até Você colocar já o alarme no meu fez celular aqui. Quantas viagens sozinho? Você Quando? sabe, Mariel, pra onde que ele vai? Sei. Ah, é ali que nós Ali que a temos gente vai subornar. Ela já faz parte do nosso time. Minha do nosso- boca é um túmulo. Ai, que péssima. E um perrengue chique, ou não chique, ou um perrengue perrengoso, que você tenha tido, assim, sozinho ou não, que você marcou a sua vida? O mais marcante que eu tenho, que até a Maria perguntou agora há pouco, foi nessa mesma viagem pra Zanzibar. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o mais marcante. Eu tinha ido era como se fosse um santuário de tartarugas marinhas, né? Que assim, eles colocavam as tartarugas ali, diziam que eram tartarugas que eram recolhidas em redes de pescador, mas assim, sinceramente eu acho que eles colocavam ali mesmo para o turista entrar. E você entrava dentro da lagoa de tartaruga, colocava tipo umas algas, uns alfaces assim para alimentar a tartaruga e fazer foto. E a gente perguntou assim, tá, não, elas não mordem? Não, até o cara brincou, fica tranquila, são vegetarianas. Aí, tá bom, beleza. Eis que fui eu, entrei lá com a alface e tudo mais, tava com a mão aqui, e a tartaruga me deu uma baita de uma mordida aqui no braço, onde uma tartaruga que tinha uma cabeça do tamanho da minha, praticamente. Meu Deus. E um monte de gente olhando. Eu não podia, tipo, também fazer aquela cara de desespero, né? Mas na hora, obviamente, doeu um monte, mas eu tentando manter a pose e eu segurando a tartaruga ali, tentando abrir a boca dela pra tentar tirar ela do meu braço. Ai, meu Deus. Consegui. Mas fiquei com uma lembrança pro resto da vida com o dente da tartaruga. E você chegou a ter que ir pro hospital, alguma coisa? Não chegou. Foi de boa. Assim, pra te falar bem a verdade, até era um lugar que até poderia ter dado uns 2 pontinhos. Mas eu acabei não fazendo nada, porque lá era muito precário, né? Então, só mantive bem limpo ali, e água do mar cura tudo mesmo. Pelo menos, pai, pensa pelo lado positivo. Olha, você vai se lembrar por Zanzibar pro resto da sua vida. Isso aí. Com É isso aí. certeza. Eu até quero fazer uma tatuagem com uma tartaruga aqui E a boca dela aberta. Aham. Aí eu Gente. quebrei um dedinho em Madagascar também. Ficou tudo É bem. tão engraçado. Essa foi filmada, tá? Tava filmado. filmada? Foi, pior que foi. Gente, porque assim, ó, é muito engraçado, porque não é a primeira pessoa que a gente recebe aqui que conta desse tipo de perrengue, que se machucou e que continuou a viagem machucado. Porque, por exemplo, se a gente tá aqui no Brasil, detonam o Brasil. Mas se você tá aqui no Brasil, você machucou, você vai pro hospital, você arruma o pé, você faz um ponto, você faz não sei o que lá. Agora, a gente teve uma convidada, a Cleo,
Beijo. Beijo. A gente teve uma convidada, a Cléo quebrou o pé e ela passou andando de moto mais quantos dias? A gente viajou 28 dias. 28 dias com o pé quebrado quebrou no segundo de dia. moto. E De ela moto? não, lá nos Estados Unidos, e não foi pro hospital pra arrumar o pé. Ela veio arrumar o pé aqui no Brasil. Ela rompeu os ligamentos, foi bem isso. Você imagina Olha. isso? Você tá entendendo? Devia estar com o pé desse tamanho Ela no final da tava. viagem. Ficou. E aí, agora você também assassinado pela tartaruga. e não procura o atendimento médico, né? E é muito engraçado, porque assim, você costuma fazer seguro viagem quando você viaja? Eu sempre tive hábito de fazer, porque tem muito país que exige, né? Aham. Então, hoje em dia, o cartão de crédito que eu tenho, ele acaba fornecendo. Então, eu acabo fazendo o registro ali, só compro a passagem com aquele cartão e eu já tenho o seguro viagem. Então, eu sempre faço. E ele já chegou a usar? Usei. O segundo perrengue chique que você quiser que eu conte, eu conto pra Fique você. à vontade. Então, conta aí. Você usou o seguro do cartão de crédito nessa viagem que você vai contar agora. Então, Conta aí. eu acabei. Não é que a gente precisou de cuidados médicos, mas ano passado a gente esteve nas Bahamas, né? Foi no começo do ano. Foi no ano passado, foi. E assim, ainda tinha Covid circulando por aí. Além do seguro de viagem normal, a Bahamas, na época, ela exigia um seguro deles, da Bahamas, que você era obrigado, todo mundo tinha que fazer. Então eu tava com 2 seguros, o seguro do cartão de crédito e o seguro da Bahamas. Pois bem, fomos todos saudáveis para Bahamas, curtimos a nossa viagem. Quando chegou, a gente ia ficar acho que uns 8 dias, se eu não me engano. Quando estava no 6º dia, eles já pediam para fazer a testagem do Covid. Adivinha quem testou positivo pro Covid? Nossa. Maria. Essa daqui e depois o irmão. Então daí nós tivemos que ficar quarentenado lá mais uns 5, 6 dias. Essa é a parte engraçada. Você vai poder contar, mas ela perguntou do seguro, peraí. Daí a gente acionou os 2 seguros. Aham. Para poder custear a nossa estadia lá. E realmente, tanto o seguro do cartão quanto o seguro da Bahamas acabaram cobrindo quase tudo. Funciona bem? Eles atendem rápido? Mais ou menos. Não vou dizer para você que é o atendimento mais rápido, porque como o meu não era para atendimento médico na hora, era para reembolso, então eu tive que protocolar e acabou levando ali uns 3 meses para eles te ressarcirem, mas deu tudo certo. E eles arcaram com toda a despesa no hotel que vocês estavam? Como é que foi o processo? Olha, não vou dizer que arcou com tudo, mas o somatório dos 2 seguros acabou custeando praticamente tudo que a gente gastou ali naqueles dias a mais. Onde vocês se hospedaram lá? No Atlantis. Ai, gente! O Atlantis é O demais. Atlantis. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu sou de praia, eu gosto de praia, meu negócio é sol, verão e mar. Bahamas é de longe o lugar mais lindo que eu já fui. Eu amei. E o hotel é É espetacular. bem legal, mas a praia que a gente teve na Bahamas, É a dos porcos? a dos porcos, tava de 10-0 na do hotel. Ah, sim. De Lá 10 sim. a 0. Mas eu digo o lugar ali, sabe? A estrutura do hotel é muito legal. O país das Bahamas, eu achei incrível. Eu achei, assim, na minha opinião, é o lugar, assim, que tem é o paraíso é lá. Eu acho. O sol é tão forte, o Pablo deu bolha no Isso é um ombro paraíso? dele. No ombro dele. Mas é que o Pablo é brancão, né? E ele não ficava no sol mesmo, só debaixo do guarda-sol e com protetor solar. Era muito sol. Porque a gente foi em junho. Então tava no auge do verão. A gente teve em fevereiro, assim, dava pra pegar piscina, mar, mas não era assim aquele calor escaldante. 25, Que bom, 27. então. A gente não se torrou. Nossa, e em junho era muito quente. Daí fez bolha, assim, tudo nele, aqui, assim. Mas aquela areia era uma coisa espetacular, aquele mar. Muito branquinho, né? Era muito lindo. E o hotel, aí eu não fiquei hospedada no hotel. Aí eu fui lá pra conhecer o hotel e tudo mais, e fazer a visita. Lógico, aquela visita técnica, né? Aquela visita Tem que fazer, tem que Os fazer. milhões de restaurantes que tem lá dentro, né? Tanto no das Bahamas quanto no de Dubai, né? Os dois são... É É uma cópia do outro, né? É uma coisa de estrutura, assim, impressionante. O aquário, que você vê um monte de peixe, tubarão e não sei das quantas, e o parque aquático que tem dentro é tudo... E toda a infraestrutura, serviço de hotelaria deles também é Não, é muito bom. sensacional. É muito bom. E qual foi a parte engraçada, Maria? Manda ver. Posso contar tudo? Acho que sim, né? Espero que sim, pelo menos. É. Tá bom, então. Qualquer coisa a gente corta, tá, gente? Qualquer coisa a gente Depois a gente faz corta. aquele barulhinho Eu não sei o que você vai da contar parte. mesmo. Pode contar. Do Covid. Você sabe o que eu tô falando? Não sabe. Não? Não. Sabe o que eu tô falando? Não.
Tá. Assim, na hora do teste do Covid, assim, a gente não queria ficar com Covid, né? Aí a gente pegou, a gente passou sabão no nariz, comprou álcool, passou no nariz. Quem nunca teve uma ideia mirabolante pra fazer? Isso era o medo de ficar preso mais dia lá. De ficar preso dentro do quarto, porque ninguém aguentava mais. E tipo assim, no outro dia, se a gente não desse, a gente não ia poder na ilha dos porcos. É verdade. Então a gente tinha que fazer tudo que desse. Mas se tinha Covid lá, já saiu junto com o álcool também. E por fim, nesse teste deu negativo? Deu. Então o álcool funcionou, acabou gente. que pegaram o Covid lá na Ilha dos Porcos. Não, aí seria sacanagem. Mas sabe que eu tava viajando... Vocês estavam viajando quando bloqueou tudo, fechou tudo? Porque eu estava lá em Porto Seguro. E tava grávida, mas bem no começo da gestação. E a minha mãe não queria que eu fosse nessa viagem. Ela falou, você tá no começo da gestação, tá tendo uma pandemia aí no mundo. Eu falei, não, mas não chegou no Brasil ainda. Tudo bem, mãe. Chegamos, a gente ficou um tempão por lá. E daí, num dia do nosso voo, fechou tudo. E daí já não tinha mais voo pra voltar. A gente ficou 4 dias trancafiado dentro de um hotel. Assim, Nossa, enfim. tipo cena de filme. Não, horroroso. E daí eu tava com o meu sobrinho, ele tinha 3 anos. E aí, criança de 3 anos, só falta lamber o chão do aeroporto, né? Gente. Olha... Vocês estavam viajando? Não, eu voltei de viagem mais ou menos umas 2, 3 semanas antes de estourar o Covid. Então, assim, a gente não chegou... Já estava circulando as notícias na China, na época, né? A gente passou perto de muito chinês, mas foi umas 2, 3 semanas que depois que a gente voltou de viagem que começou tudo. E vocês viajaram durante a pandemia? A gente pegou Covid a primeira vez. Essa da Bahamas foi a segunda. A gente pegou Covid a primeira vez durante a pandemia. A gente foi passar um Réveillon em Porto de Galinhas. Então, daí... E ali eu tive sintoma mesmo. Foi ali que a gente vomitou e tal. Sim. Mas assim, eu posso descrever como a pior viagem da minha vida. A gente passou uns 3 dias no quarto, passando mal, assim. Então, nosso primeiro sintoma não foi nem de respiratório. Foi gastrointestinal. Todo mundo passando bastante mal. Então acabou com o ano novo, né? Mas dezembro já era mais, assim, já tava meio que normal ter Covid. É. Mas naquele auge, assim. Não, tipo, daí não. março, abril, maio, Eu acho que junho. tava tendo. Não tava nem tendo viagem. Não tava Mas, tendo. então, tinha viagens de carro que era possível. Eu e meu marido, a gente fez viagens de isolamento, mas a gente viajou Não, de carro. eu não cheguei a Eu viajar. era- Não, mas eu fiquei na casa da avó, quando eu fiz aula online na casa da... Sim, você ficou um tempo em Curitiba. É, né? eu Que os 4 meses. eu fiquei a louca do Covid, né? Eu fiquei a louca do Covid. O meu irmão dá muita risada, porque o meu irmão, ele é médico. E ele trabalhava no Covidário, que tinha aqui em Cascavel. Então, gente, aqui em Cascavel... Aqui o nosso podcast é Brasil e Mundo. Aqui em Cascavel teve um hospital de campanha que eles montaram. E aí, a gente chamava de Covidário. E aí, quando nessa época, o meu irmão fazia residência em saúde da família. E aí ele teve que ficar dando assistência no Covidário. Eu lembro do pessoal. Gente, ele chegava em casa, eu moro dentro de um condomínio. Ele chegava em casa, eu fazia ele tirar a roupa lá fora. Todo mundo do condomínio já viu o João Pedro de cueca. E ele morava na minha casa. E eu fiquei tão louca, tão neurótica, que eu pedi pra ele, por favor, se retirar. E daí ele alugou o apartamento e foi morar sozinho. Na verdade, nessa circunstância, assim. Mas eu fiz algumas viagens de isolamento mesmo, assim. Não de aglomeração, mas pegar uma cabana em que a gente Eu não chegava deixava ninguém ir no com as mercado. coisas com as coisas já compradas, a gente já chegava e ficava lá isolado no nosso mundo, mas viajando. Eu tava trabalhando na época, né? A gente ficou um pouco na linha de frente, procedimento de urgência, auxiliando em intubação e UTI. Daí eu acabei mandando as crianças pra casa dos avós, né? Eles Sim. acabaram tudo aula online. Então eu acabei ficando uns 2 meses sem ver a Maria, inclusive, nessa fase. Não, foi 4, porque Não, foi 4 na sim, mas eu Lá te em vi. Curitiba? Lá em Curitiba, mas eu te vi algumas vezes nesse período. Mas que eu fiquei sem te ver, acho que foi uns 2 meses. Ai, gente, que período difícil, né? Vamos baixar não, o astral. com Vamos certeza. falar coisa boa. Bruno, o que não pode faltar na sua mala de viagem? Remédio. Ah lá. Adoro. O que tem na sua bolsa de remédio? Sua Você leva farmacinha. A sua farmacinha basicamente tem o quê? Olha, Adrenalina. não é pra tanto, Cânula mas 7,5. na última viagem eu cheguei até a usar remédio da minha bolsa pra fazer atendimento dentro de avião. Ah, você já fez Olha, atendimento sim. em avião? Já, umas Isso 3 vai ser vezes. a próxima pergunta. Fala da Voltando. necessária e depois conta. Então, assim,
Eu gosto de beber, eu gosto de... Você acaba comendo coisa diferente. Então, não falta pra mim remédio pra enjoo, remédio pra queimação no estômago, pra dor de barriga, pra dor de cabeça, enfim, pra dor muscular. Deixa eu pensar o que mais. Corticoide, antialérgico. Já teve viagem que eu fiz para país assim asiático, país africano, onde a gente tem que cuidar um pouco com água, que eu já levava também algum tipo de antibiótico para matar tudo, dependendo do que você fosse pegar. Então assim, eu tenho uma farmácia para tudo mesmo, só não levo adrenalina, mas do resto é praticamente tudo. E o tamanho da sua bolsinha de remédio é qual, mais ou menos, assim? Olha, deve dar aqui uns 10 por 20, mais ou menos assim. Tá, então é considerável. É considerável, sim. Mas eu também levo antibiótico. E depois do que a gente leva criança, daí isso fica mais essencial ainda, né? É verdade. Remédio pra enjoo, principalmente, né? Porque você Com tomou uns certeza. 5 nas montanhas-russas da Disney. Nossa, isso ajudou muito, é verdade. Porque de tanta montanha-russa que a gente foi, chegava no final, a cabeça tava girando. É porque Então eu tomava o dia ele me inteiro. fez sozinha. Isso é uma dica? Ele me fez É uma dica. sozinha. Uma dica pros nossos viajantes, então. Então, eu vou dar essa dica de verdade mesmo. Eu peguei essa dica com um colega meu, otorrino, pra fazer viagem de barco. Né? Tá, manda aí. Então, assim, existe uma medicação, tem que dar uma olhada a cada paciente, senão vai ter uma contraindicação, A gente claro. sempre fala pra consultar o médico, né? Mas chamado meclizina, né? O nome comercial, sem propagandas, mas o mais comum é Meclin, o pessoal vai conhecer. Então, assim, o ideal, quando você vai fazer algum tipo de atividade montanha-russa, barco, é você tomar uma dose antes de dormir, na noite anterior, e uma dose seguinte antes de você ir fazer a atividade. Então, eu fazia isso nas montanhas-russas e tomava uma segunda dose no meio ainda das piruleteadas, porque realmente isso ajudou muito. Legal. Senão eu não dava conta da quantidade de montanha-russa que eu fui. Isso é legal, né? Então, ó, pessoal, se você tá com planejamento de viagem, que vai ter barco, que vai pra Disney, já vai, faça consulta médica antes, né? E já avisa, vou pra tal lugar. Né? E já peça pro médico ver se você tá liberado para tomar, porque realmente é uma indicação. Eu sempre faço isso quando a gente viaja com o Davi, eu sempre faço a consulta na pediatra um pouco antes, para que ela saiba o lugar que a gente vai, quais são as características do local, eu já vou explicando, que eu já vou também explicando tudo para ela. Então eu já levei o Davi pra altitude, ele tinha 1 ano, fui até com bomba de oxigênio, pra você ter uma ideia. Porque fiquei com medo. Não, você me supera, de longe, de longe. Fui, mas fiquei com muito medo, porque eu tinha lido muito relato, né, ruim, e daí eu falei assim, eu vou... Daí a Maria Cecília, né, falou, não, calma, vamos fazer isso. Então, assim, ela já sabe pra onde a gente tá indo, qual é o medicamento que tá liberado. Então, assim, ó, vai lá, consulta seu médico e fala, porque se acontecer alguma coisa, ele também tá sabendo que você tá lá e vai te atender, né, dependendo aí da situação. E ela gosta de viajar também. É, por isso Ela é nossa... essa Maria, achei que você tava falando da Maria Cecília. Não, também é pediatra dela. Então, a Maria Cecília é nossa cliente do Próxima Parada. A gente organiza as viagens pra ela. Não, ela gosta de viajar. Ela já trocou umas ideias comigo sobre isso também. E conta... Ai, desculpa. Passado. E conta pra gente do atendimento no avião. Dessa vez, então... porque não foi a primeira vez, não. Eu já fiz 3 atendimentos em avião. Mas dessa vez agora... era uma senhora americana, era no voo de ida para os Estados Unidos, e chegou aquele comunicado lá, por favor, tem algum médico no avião? Eu já levantei ali, né, e já fui lá, e depois acabaram indo mais uns 2, e a gente acabou conversando todo mundo. Essa senhora não falava português, mas a gente conseguiu conversar bem com ela. Era uma senhora que, provavelmente ela comeu alguma coisa que não fez tão bem, mas junto ela estava tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, tava tendo náusea, vômito, muito tremor. E daí, assim, pra falar bem a verdade, eu não sabia que o avião era tão bem equipado com, não digo só instrumentação para examinar, mas até para medicamento, para punção endovenosa, caso fosse necessário. E assim, eles tinham alguns medicamentos, mas comprimido para enjoo eles não tinham nada. Como eu tinha na minha necessaire, eu já fui lá e levei um para ela tomou, acabou perdendo o primeiro, tomou de novo, e daí foi uma das coisas que ajudou e ela melhorou bem. Ai, que coisa boa. Foi mais um alarme falso. Você costuma levar uma mala de mão ou você é o louco da bagagem? Eu levo sempre uma bagagem de mão, daquela que cabe dentro do avião mesmo, e obviamente a bagagem de despachada. Eu não levo as acho, duas. Obviamente, porque eu vou pra qualquer lugar com uma única mala, tá? Não, eu não consigo. Eu uso as duas, porque eu morro de medo de perder bagagem, porque já aconteceu comigo de perder a bagagem despachada e eu ficar sem camiseta, ficar sem cueca, ficar sem nada. Então eu sempre deixo assim umas 2 cuecas, camiseta, bermuda, até um chinelo dentro da mochilinha, da mala dentro do avião. Eu só levo mala dentro do avião. Eu não despacho mala.
Você é bem econômica, então. Eu sou muito econômica. E você tem que ver a malinha da Carla. Duas A mulheres malinha falando da isso, Carla. eu só acredito vendo. Não sério? é? Juro por Deus. Eu arrumei uma mala pra Paris no inverno de mão pra 10 dias. De mão. E eu vou Quero aprender isso daí. E eu vou semana que vem pro Chile com uma mochila de 10 quilos. Mochila, não pode ser mala do tamanho da mala de mão. Aí, inclusive, a minha colega que vai junto, minha amiga que vai junto, ela falou, essa eu quero ver. Então, vamos ver se semana que vem eu vou dar conta ou na última hora eu vou ter que comprar uma bagagem pra despachar. Mas, a princípio, uma mochila de 10 quilos. Aham, e eu e a Carla, a gente, esses dias eu tava rindo, nem te contei, eu tava no salão, e daí eu conversando com uma mulher no salão, assim, gente, desculpa, eu não tenho muito hábito de conversar com as pessoas, mas eu tava conversando com a mulher no salão, e ela falando assim, porque eu vou pra não sei aonde, eu vou levar não sei quantas malas. Eu falei, mulher... Falei, eu levo uma mala de mão. Ela falou, tá doida, não sei o que lá. E eu ensinando técnicas pra mulher economizar na mala dela. Daqui a pouco ela foi embora, as meninas do salão falaram assim, é que ela vai com o avião dela. Eu falei, tá. Isso com certeza ajuda bastante. Aí leva, pode levar, fica à vontade, leva essas coisas. Mas eu sou muito econômica com mala, eu vou muito de boa. E você leva todos os, tipo, verão, inverno... Eu levo, depende, né? Assim, eu não vou levar uma jaqueta indo pra praia, né? Mas eu levo bastante opção de roupa, porque, assim, não é que eu não vou comprar roupa na viagem, às vezes você acaba comprando, se for um lugar que é propício, sim. Mas eu sempre acabo levando muito mais roupa do que eu vou usar. Camiseta sempre sobra, bermuda sobra, eu acabo sempre usando as mesmas se bobear. O que falta, às vezes, é cueca, meia, isso acaba faltando, eu acabo tendo que comprar. Mas o resto eu levo pra sobrar. Ó, lá em casa a regra é o seguinte, leva uma cueca pra cada dia e 2 pra uma emergência. Eu tava fazendo isso hoje, eu comecei a arrumar essa parte, porque amanhã não sei se eu vou ter muito tempo, como eu já vou pro sábado viajar, aí eu já comecei a separar, é bem isso aí, eu começo sempre pelas cuecas. Eu vou contando quantos dias e quantas extras eu vou levar. Você faz lista antes ou a sua lista é só mental? Não, Tipo, lista mental. Já fiz lista, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu já tenho mais... Quando a gente começa a viajar mais daí agora é mais fácil. E você gosta de comprar coisa em viagem? Você é comprador? Depende de onde eu vou, né? Por exemplo, assim... Hoje em dia, com o dólar alto do jeito que tá, os Estados Unidos não é mais assim como já foi antigamente bom pra comprar. Mas a gente teve lá... com 2 malas de 36 quilos. Não, hoje em dia isso daí acaba sendo inviável, não compensa mais. É igual pro Paraguai hoje em dia, comprar roupa não compensa, né? Então, assim... Mas não adianta, não tem como você ir no outlet e não comprar algumas coisas. Então, sim, eu não fui com o objetivo de comprar, mas saí com um monte de roupa, pra mim e pra ela. Não teve jeito. Um monte de Mão roupa, de velho? vaca. Claro! Um monte de roupa? Só de tênis, você foi com uns 3 tênis novos embora. Não, você comprou uma calça pra mim. Uma calça. E um monte de camiseta e meia. Um monte de camiseta? Você comprou 2 camisetas? Não, por favor. Não, por favor, nada. Você comprou 2 camisetas. Olha, eu sou mão de vaca ao extremo. Eu sou... Quando eu conto para as pessoas, elas não acreditam. Aí eu e o Pablo, a gente viaja. Primeiro que eu não gosto de outlet. Eu já morro de preguiça, eu quero dar uma voltinha e ir embora. Aí eu chego no lugar e aí o Pablo começa. Ai, olha que coisa mais linda, vamos levar, não sei o que lá. Eu nunca quero levar nada, porque eu acho tudo caro. Na última viagem que a gente foi para os Estados Unidos, eu tinha uma bolsa. Cara, a bolsa custava $80. Nem era tudo isso, né? E se for uma bolsa daquela aqui no Brasil, eu ia pagar, sei lá, muito mais de R$1.000. Aí eu olhei pro Pablo, ai, tá bonita, né? E tá um preço bom. Eu falei, mas não vou levar, tá cara. Ele falou assim, se você não levar, eu vou levar e vou dar de presente pra alguém. Trouxe a bolsa, só uso ela, praticamente já se pagou. Mas eu sou mão de vaca ao extremo. Eu vou pros lugares, olha... E assim, porque eu gosto de ir fazer coisas. E vou todo dia com a mesma roupa porque não levo nada. Mas eu gosto de fazer coisas. Mas assim, compra que eu digo assim, é lá nos Estados Unidos. Porque assim, outras viagens, não, eu prefiro também não comprar. Até lembrancinha de viagem, eu até gosto de comprar uma coisa ou outra, mas eu tenho medo que quebre. Então eu acabo nem comprando tanto. É mais nesse tipo de situação. Entendi. Outros locais, não, eu acabo não comprando. É que a gente tem, por exemplo, pessoas que a gente faz o roteiro, que ela faz questão. Eu quero que você coloque 1 ou 2 dias de compras. Então a gente sai caçando quais são os lugares que tem cupom de desconto, quais são os melhores lugares para comprar. Eu, por exemplo, gosto, se colocar para mim para ir para um outlet, eu vou adorar. Mas também não faço questão, assim, se eu tiver outras coisas para fazer, a menos que eu tenha uma compra específica para fazer, tô indo para fazer uma compra, é diferente.
Mas, assim, é legal, né? Você aproveitar, assim, quando você vai para os Estados Unidos, é gostoso, né? Quem pegou a época que o dólar tava bem baixinho... 1,25. Eu lembro, eu fui a 1,40, 1,70. Aí era ótimo de comprar. Eu comprei 18 óculos, Bruno. 18. E daí, sabe qual que é o meu problema? Eu comprei isso, foi em Nova York, no outlet lá. E foi no meu começo de viagem, que eu fui com as minhas amigas compradoras. Essa não é a sua pior história. E aí, pensei nos óculos, mas sabe o que eu esqueci? Que eles tinham caixas. E as caixas desses óculos de marca, eles são extremamente pesados. E eu tive que rodar quase um mês pelos Estados Unidos com aqueles óculos. Eu tive que comprar uma mala a mais por conta do bendito dos óculos. Valeu a pena, foi super barato, né? Mas assim, depois disso... Se te pegam na alfândega, vão achar que você tá traficando. Mas até hoje eu tenho óculos. E essa viagem foi feita em 2008. Não, olha, é o fim esse negócio. E eu, assim, primeiro que eu não gosto de carregar coisa. Segundo que eu não gosto, eu tenho preguiça de ficar provando coisa no lugar que eu tô. Então, eu sou chata, eu sou do meio do mato. Eu gosto de mato. Eu gosto de mato. Bom, mas não é sobre mim, é sobre você. E o que, assim, eu quero que você agora me conte dos lugares diferentes que você já foi. Faz uma prévia, assim, dos mais legais. Tá. Eu falei pra você que eu ia fugir do roteiro? Não tem problema. Não tem problema. Eu falei pra você que a gente podia improvisar, não tem problema não. Então, lugar assim que me marcou por ser assim bem diferente, dá pra fazer umas boas listas já. Por mais que seja um destino famoso, não é tanta gente que vai. O Egito é um lugar, né? É um lugar muito diferente. Não só a parte que todo mundo desde criança vê em filme, desenho, aquelas pirâmides, e quando você vai lá, você vê aquilo que foi erguido há 4, 5 mil anos. Então realmente é muito surreal. Mas aquilo é lindo, mas o que você vê de contraste, o que você vê de gente diferente, de comida diferente, te marca muito. Nessa mesma viagem que eu fui para o Egito, eu tive na Jordânia. E Petra foi um lugar assim que me marcou, não vou dizer mais que as pirâmides, mas é assim absurdamente surreal. Impacta, né? Impacta muito, assim. É uma coisa que você não consegue acreditar que aquilo foi feito também há tanto tempo. São 2 locais que realmente marcam por ser diferentes. Uma viagem eu acho que você fez também para Tailândia, que a gente já conversou sobre isso. É um lugar bem diferente, o povo, a língua. É um lugar que você nem acha tanta gente falando inglês. É engraçado porque, assim, quando você encontra alguém falando inglês muito bom, é golpe. É alguém que tá tentando te dar golpe. Mas, assim, a cultura, a comida, não só aquilo dos escorpião na rua, barata, mas, assim, é uma alimentação muito diferente, é um tempero muito diferente. Cada 2 metros que você anda, você vê um templo e é totalmente diferente do que você está habituado a ver. É muita gente andando, é barulho, muita coisa diferente para você comprar. Não que a gente vá lá efetivamente para comprar, mas assim, objetos diferentes. É um lugar assim que, quando a gente pensa em Ásia, muita gente imagina, sei lá, China, o Japão, onde o pessoal é muito mais recatado. Na Tailândia, não. Eles falam alto, falam besteira. É um lugar, assim, que até... o pessoal é bem mais solto nesse sentido. Mexe com as pessoas, falam com você. Então, assim... Eles gostam de receber os ocidentais também, né? Exatamente. Então, assim, é um destino que realmente marcou. Foi muito diferente. De novo, eu falei de Zanzibar, porque é um lugar que... Zanzibar, para quem não conhece, é a porção insular, é uma ilha que pertence à Tanzânia. Então é um país, na verdade eram 2 países que se juntaram. Eu não cheguei a passar pela Tanzânia continental, mas é um país onde você tem safari, você tem uma população majoritariamente cristã, e Zanzibar, que é uma ilha, a cultura é totalmente diferente, é um lugar que é muçulmano majoritariamente, recebeu muita influência indiana, haja visto até a própria família do Fred Mercury, que veio, né, de uma região da Índia. Tem uma culinária totalmente atípica, tem muito turismo de culinária para aprender a cozinhar. E assim, você vê aquele povo naquelas ruas minúsculas, assim, cheio de gato, que é um absurdo, assim. Geralmente a gente vê cachorro, né? Não, lá é gato. É assim... e umas ruínas pequenininhas, porque a capital lá de Zanzibar, ela é um patrimônio da Unesco, então é tudo preservado, antigo, não consegue passar carro, e há aquela cidade cheia de gente circulando, tudo a pé por ali. É muito diferente.
É muito diferente. E ali uma mistura de cultura. Tinha lugar que era lugar de tráfico de escravo, porto de especiaria. Daí você vê um templo hindu, você vê uma mesquita, tem igreja católica, igreja anglicana. É bem, bem diferente mesmo, assim. É um lugar que me marcou bastante. E você tem algum sonho de destino que você ainda não fez e que você quer fazer? Japão. Japão. Tô com umas passagens boas pro Japão, hein? Tô lá, com ó. umas passagens boas pro Japão. Você tá com uma passagem que você vai viajar Não, ou que você vai sugerir? Uma promoção que eu recebi ontem. Essa, olha, faz tempo que eu tô me coçando pra ir. Tô Posso ir com... junto? Tô com, Posso ir junto? Tô com duas boas, Podemos hein? negociar isso Uma aí. pro Japão e uma pra África do Sul. África do Sul é África do Sul, África do Sul é legal. maravilhoso. Essas Ela duas foi aí também. que eu tô. Ó, Muito legal. África Muito do legal. Sul, ida e volta, R$3.000. Tá bom, não tá? Tá, Tá bom, não tá? tá mesmo. Vou Dá direto. pra pensar Vou aqui. diretão. Cidade do Nossa! Cabo ou Joanesburgo? Joanesburgo. Acho que não tem voo direto pro Cabo daqui. Agora tem. Tem? Começou, de volta. Voltou. Ei, uma novidade Bom. também. Tá tendo voo direto de Curitiba a Montevidéu. Vai começar essa semana. Ah, voltou a movimentar o aeroporto lá. Voltou. Buenos Aires tem ainda de Curitiba ou não tem mais? De Buenos Aires, sabe que eu não sei? Porque antigamente tinha. E tava com uma previsão, parece um voo de Santiago, talvez, pela Eu acho JetSmart que Santiago também. saiu. É porque pra gente que mora aqui em Cascavel, quando a gente vai pra Argentina, não é tão interessante. Porque como você veio de Curitiba, é diferente, né? Então a gente não ficava, de repente, tão atento, porque pra gente é sempre mais econômico e mais prático sair aqui de Porto Iguaçu. Porto Iguaçu até de foda agora, É? com esse roteiro de... Da Flybond? Não, da a de JetSmart. JetSmart. JetSmart, exatamente. É um voo de 3 horas, né, direto? Sim, Agora voo que eu já direto, fiz, agora que eu já sensacional. fiz o meu merchan, né? E qual foi a última viagem que você fez? Eu fui pra Assunção, no Paraguai, eu não conhecia. Então essa Ah, foi a é? última. Mas fui passar um final de semana, né? Eu peguei um voo de Cidade do Leste, meia hora de voo, bem prático, Que né? companhia aérea que faz esse trecho? Chama Paranair. Ah, você fez com a Paranair. Paranair. Você gostou de Assunção? Fala a verdade. De verdade, Fala a verdade. eu tinha a imagem que Assunção era uma cidade de leste grande. Na verdade, eu gosto da de leste. Eu gosto tá? também. Não, mas assim... arrastar o sário lá. Não, eu gosto bastante. Eu acho bem divertido, mas é um lugar feio. É não dá feio. pra dizer. É. Assunção me surpreendeu. É. De verdade, eu achei uma cidade arborizada, limpa, moderna, cheia de obra por tudo quanto é lado, uns restaurantes espetaculares, um povo que assim recebe muito bem o brasileiro, falam bem, entendem bem menos o português do que eu imaginava, totalmente diferente de Cidade do Leste, mas eu achei uma cidade muito legal. Assim, eu peguei outra visão totalmente diferente. A minha experiência não foi boa, Bruno. Não foi? Não. Não, a minha foi legal. Mas Foi bem assim, boa. eu já fiz esse voo que você fez, só que eu fiz com a Latam. Na verdade, Latam. quem vende este da Paranair também é a Latam. É. Eles Mas têm um isso code foi, share. Foi 2012, então assim, faz bastante tempo, eu nem sei como que tá agora. Mas eu também já fiz de ônibus. Saí daqui e fui de ônibus. Tive as duas experiências. Mas a cidade em si é uma cidade que eu nunca recomendo. Não, mas assim, não é que eu vedo quando a pessoa fala, mas assim, Carla, qual é o lugar que você menos gostou? Assunção. Porque eu já tive uma impressão diferente. Eu fui no verão. Então a cidade é super quente. Não achei tão arborizada. Tem o bairro lá, que eu esqueci o nome agora do bairro, que é um bairro legal dos barzinhos. Esse sim, moderno, bonito, com restaurante e tal, badalado, gente bonita. Mas o restante eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Táxi com buraco no chão. Eu olhava ali as coisas assim, eu falei que agora eu morri. Não, essa parte o pessoal contou que realmente antes era pior. Mas começaram a melhorar bastante essa parte de asfalto na cidade, investiram bastante. Vou ter que voltar. Eu tava com o pessoal da cidade, então assim, facilita bastante você ir nos bons lugares, né? Ah, Bruno, então isso é uma questão bem legal. Quando você viaja para os lugares que você tem contato dos locais, mas isso sempre vai ajudar. A experiência, independente do lugar que você for. Sim, isso sempre ajuda. Sempre ajuda. Né? Então, você acaba indo nos melhores restaurantes, você não vai ficar preso em trânsito inútil, vamos colocar assim, né? Então, facilita E bastante. você comeu a parrilha completa? Com certeza. E você come todas aquelas carnes diferentes, assim? Olha, o que me ofereceram, eu comi lá. Não, daí sim. Você normalmente tem língua gosta de boi. gosta de experimentar Não, a isso comida não. do lugar, assim, Gosto, come? gosto, ou você tem gosto. algumas restrições? Não, eu gosto de fazer turismo gastronômico. Tem coisa que eu não gosto muito, mas assim, quando eu tô num lugar diferente, eu gosto de experimentar comida diferente. Por exemplo, peru, comer carne de lhama, carne de cuy, Ai, que é aquele porquinho da Índia, né? Ah, dó não, né, filho? O bichinho foi criado pra isso ali, né? O pobre.
Então, assim... Eu tava vendo uns negócios lá que o meu avô me mostrou, que era assim, fritando mão de ladrão. Não, mas quem que vai comer mão de ladrão, tá louco? Filho? Mas... Existe alguma viagem dessas todas ao longo da sua vida que hoje, se a gente fosse perguntar pra você assim, Bruno, você precisaria ressignificar essa viagem por qualquer motivo, enfim, que ela tenha sido uma viagem que hoje você acha que nesse momento ela seria diferente pra você? Olha, agora eu fui profunda, né? Foi. Gente, olha agora. Olha, nossa, ela tá demais hoje. Foi. Não, olha, realmente, assim, eu tava até refletindo quando você deu uma sugestão de perguntas que você ia fazer sobre essa pergunta propriamente dita. Olha, o que eu vou te falar? Ressignificar. Talvez o melhor exemplo que eu posso te colocar, eu não vou nem querer usar o termo de ressignificar, mas eu quero tentar aproveitar o lugar de uma maneira diferente. Entendi. Que acho que é a resposta mais próxima do que você pode estar tentando me perguntar. Quando eu estive na Nova Zelândia, eu passei 3 meses lá. Eu fui numa situação assim, onde tinha um amigo meu que estava morando lá, eu ia ter lugar para ficar, arrumaram um emprego para mim, totalmente legal, trabalhei lavando carro, até vivi numa situação bem bacana, mas assim, como a condição era totalmente outra, tinha muita coisa que eu queria fazer que eu não podia fazer. Então era dinheiro contadinho. Até mesmo a viagem que eu fiz sozinho foi dinheiro contadinho. E eu não vou mentir pra vocês, eu consegui fazer essa viagem porque eu tenho um tio meu que mora em Angola e ele é solteiro, não tem filho. Eu falei, tio, ó, ganhei uma grana aqui trabalhando, mas não deu, você não me dá. Não, tá de presente pra você, vai. Ai, que delícia. Ele me mandou pelo Western Union uma grana, né? E daí que eu consegui fazer minha viagem. Obrigado, tio, é o tio Pedro. Sempre dá presente também. Enfim, obrigado, tio. Pedro, vou te ligar. Não, ele me deu assim, não, eu vou contar. Assim, ele me deu assim, era 600 euros? Era, né? Ou dólar? Quanto? Acho que dólares que ele te deu. Então assim, eu nem sabia. Me contaram depois de 6 meses. Eu nunca vi esse dinheiro, eu nunca vi esse dinheiro. Você não viu, mas você usufruiu, tenho certeza. Casos de família, entendeu? Casos de família. Eu gosto disso aqui, eu gosto aqui de jogar na cara. Eu nunca Não, vi essa isso aqui, ela não tem papa na língua. E daí, assim, eu acabei conseguindo fazer essa viagem de uma semana ali, 10 dias que deu mais ou menos sozinho e tal. Um pouco o dinheiro que eu guardei, um pouco o dinheiro que ele me deu. Mas óbvio, né? Querendo ou não, assim, tinha muita coisa que eu queria fazer que eu não podia fazer. Então lá é um lugar que eu quero ir de novo pra poder fazer tudo que eu não pude fazer. Entendi. Legal. Isso é pra poder rever as pessoas que eu conheci lá. Eu conheci não só brasileiro, mas conheci gente de lá. Eles chamam de Kiwi, né? O neozelandês. Que eu mantenho contato até hoje. Isso que eu te perguntar, se tem contato com a galera. Foi 2007, tenho. Como eu trabalhei lavando carro, eu trabalhei numa loja de carro. Um dos vendedores da loja é um amigo meu que hoje mora em Curitiba. E o outro era o Ross, que é um neozelandês. Ai, gente, ele tem um amigo Ross, tipo, muito Friends. E assim, eu mantenho contato com ele até hoje em rede social. Por favor, eu vou seguir o Ross. Só pra dizer, eu conheço o Eu Ross. tenho um amigo chamado Ross. Mas ele não tem Instagram, ele tem Facebook só. Ross, você me quebra, cara. O Ross não fala português. Ross, you broke me. Eu ainda converso com ele até hoje, né? Assim, ele é um cara de uma geração totalmente... Ele tem neto, já ele é bem mais velho que eu, né? Mas ele é um cara que, assim... uma coisa que marcou muito. A gente terminava o expediente e ele falava bem assim... ele falava 5 o'clock, it's beer o'clock. E ele já vinha com cerveja, Ai, delícia! justamente pra tomar a cerveja no final do expediente. E na Nova Zelândia, então, o expediente termina às 5. Eu acho que era 5 horas da tarde, porque ele dava cerveja às 5, né? Era Então, 5, né? então, pelo Mas jeito, acho que sim. boa parte dos países do mundo tem essa rotina, né? De Tem. 5 horas De terminar. tomar uma cerveja no E o happy hour. Não, ele tinha um frigobar já certinho com a cerveja lá. Que delícia. Ó, O happy hour, com certeza, né? Aqui na Midas, nos estúdios de Jamilcast, o que a gente faz? No dia que os meninos têm que ficar de noite, aí eu trago lanche. Né? Só que eles tratam o Pablo melhor do que eu. E o Pablo não traz lanche, só eu trago lanche. Então, fica aí a reclamação, fica a a dica do reclamação. funcionário, que isso é complicado. Bruno, seguinte. Estamos indo pro final da nossa entrevista. Você sabe por que eu gosto de apresentar podcast? Porque eu adoro saber da vida dos outros. Bom, eu já deixei claro aqui que eu sou fofoqueira. E eu gosto que as pessoas possam falar das viagens. Porque quando a gente começa a falar de viagem, as pessoas começam a achar... e a pessoa tá se achando, ela quer não sei o que lá. E aqui você vem exatamente para que as pessoas saibam
das suas viagens. Então, assim, a gente acompanha você há bastante tempo. De fato, a gente queria muito que você viesse por causa dos destinos que normalmente você faz, que a gente acompanha. E que são destinos diferentes, são destinos legais, foge um pouco do óbvio. E a gente sempre agradece muito as pessoas que vêm aqui, porque apesar de tudo na vida, eu acho que a coisa mais importante, mais valiosa que a gente tem na nossa vida é o tempo. Sempre eu falo isso, né? Ainda mais quando você tá prestes a viajar, né? Que você tá com várias coisas pra resolver. Várias coisas. E a coisa mais... Porque o tempo você não pode vender, você não tem de volta, o que foi. E quando uma pessoa, ela dispõe um pouquinho do tempo dela pra estar com a gente, demonstra o quanto você é importante. Então, muito obrigado por você nos ceder um pouquinho do seu tempo pra estar aqui com a gente, compartilhar com as suas histórias. Foi um prazer conhecer você um pouco melhor. Você é uma pessoa maravilhosa que a gente sempre acompanha nas redes sociais. Trazer a Maria foi muito legal. Maria, foi muito legal ter você aqui participando com a gente também do podcast, jogando na cara do seu pai. Se precisar de alguma coisa, a gente empresta as redes, joga na internet. E se quiser levar ela a viajar, ela é uma excelente companheira de viagem. Não falou muito da viagem pra Disney, mas, cara, essa menina deu trabalho. Ai, eu não falei, eu fiz uma amizade nos Estados Unidos. Em inglês? Opa! Em inglês. Eu fiquei quase uma hora conversando. É isso aí, então, aprovada no E teste. trocou rede social. Não chegou a trocar, né? Mas ela vivia dizer, não, porque eu falo inglês, mas pra essa parte ela fica meio tímida. Eu achava que era mentira. E, na verdade, realmente, assim, eu tava na fila conversando com a avó e com a tia-avó da menina, e eu fiquei uma hora e eu esqueci quase que eu tinha uma filha, porque ela tava conversando com a menininha em inglês. Mas é legal quando você faz esses contatos, porque daqui a poucos anos, você já vai começar a rodar o mundo provavelmente sozinha, né? Ou vai fazer, não sei, ensino médio, fora, enfim. E esses contatos fazem diferença na vida, não é só na viagem, são contatos pra vida. Por isso, se vocês quiserem levar ela de guia aí, ó. Tá combinado, tá convidada. E agora, a gente gostaria de abrir o espaço para você. Eu e a Carla, nós fazemos assessorias de viagem. A gente ensina as pessoas como viajar pelo mundo, enfim. Você é uma pessoa super viajada, mas se tiver algo que nós possamos te ajudar, o microfone é seu e fique à vontade. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelas palavras de vocês em relação ao que vocês falaram de mim, da Maria. Foi muito bonito mesmo, de coração, assim. Obrigado por tudo que vocês falaram. Obrigado pelo convite. A Maria, ela ficou super empolgada quando teve a oportunidade de vir para cá. Então, primeiramente, assim, eu tenho só a agradecer. Como eu comentei com vocês no começo, né? Como eu já faço as minhas viagens já há bastante tempo, a gente acaba ficando meio macaco velho, mas assim, meio travado em algumas coisas. Querendo ou não, porque você aprende de uma certa maneira e às vezes você fica um pouco limitado porque você aprende daquele jeito. E eu tava pensando aqui bem sobre o que perguntar para vocês. Porque, por exemplo, você me fez uma pergunta assim, qual o critério que você utiliza para escolher hotel? Isso daí já me abriu um leque assim. Quando você vai escolher hotel, então assim, aonde você procura? Aonde você acha? Eu sei que você não vai vender o teu peixe assim, você tem uma assessoria, claro, né? Mas assim, aonde você faz tua pesquisa de passagem? Aonde você faz tua pesquisa de hotel? Porque assim, eu tenho os meus mecanismos que eu uso, mas infelizmente nem sempre são tão vantajosos. Eu não vou nem falar de milha, eu tô falando de compra, né? Brilha, amiga, brilha. Bom, primeiro, eu uso sistemas de pontuação. Então, eu gosto de pertencer a grupos, né, que te fidelizam. Para hotel também. Inclusive, principalmente para hotel. Já consegui fazer viagens sem gastar nada ou quase nada, usando só esses programas de fidelização. A questão é você descobrir qual é a fidelização que mais combina com você. Qual é a rede ou qual é o programa que tem os hotéis que combinam com o seu orçamento, sua forma de viajar, enfim. Então, essa é uma forma que eu pesquiso. Pesquiso baseado no que eu vou ganhar com aquela reserva, se aquela reserva for boa em valor de preço e qualidade. Sempre leio todos os comentários. Então, por exemplo, você falou das fotos. As fotos me impressionam, mas eu vou muito atrás de comentários. E, atualmente, viagens para a Europa e para os Estados Unidos, eu tenho buscado hospedagens mais diferenciadas que saem do hotel. Então, existem duas plataformas, tipo o nosso Airbnb, mas que não é o Airbnb. Uma delas é a Sonder, não sei se você já reservou, mas que conseguem te entregar... Nunca nem ouvi falar, pra você ver, porque a pergunta é importante.
que ele te entrega um Airbnb de melhor qualidade, normalmente com mais estiloso, e ele te oferece aqueles serviços de hotel de brinde, de aquelas amenidades que você vai se sentir em casa. Então é um lar longe da sua casa. Como eu estou numa fase em que eu viajo com o meu filho, então eu prefiro, ou eu fico num hotel que vai me entregar muitas coisas para crianças, ou eu procuro esse tipo de hospedagem exclusiva, como no Sonder. Sonder é um deles, são 2. Então, o dia que você for pesquisar, quando você for viajar com a família, vale a pena você procurar esse tipo de hospedagem, porque são exclusivas. Sempre elas ficam em lugares muito estratégicos, com uma vista linda, você achando que você está em casa. Então, eu gosto desse tipo de hospedagem hoje. Agora, para os clientes, tudo depende de orçamento, de objetivo, enfim, né? E aí a gente procura as plataformas tradicionais mesmo, né? Hotels.com. E dependendo Booking. realmente do objetivo, a gente opta por uma plataforma ou outra. Então, às vezes para resort, de repente, tem uma que seja um pouquinho melhor e tal. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala bastante, não é tanto o onde pesquisar, mas o quanto você pesquisa e como você pesquisa. Eu acho que esse é o segredo. O segredo. Eu sempre tive muito receio disso, porque é muita lenda urbana, não sei se é verdade ou não, mas que o sistema de busca, ele entende que você está pesquisando aquele lugar, já me falaram isso, e daí ele começa a aumentar o preço por conta da pesquisa. É verdade. Tanto para hotel quanto para passagem. E é verdade. E é verdadeiro. Por isso, uma dica bem importante, que eu sempre dou, tanto nas redes sociais quanto aqui, e aqui fica a dica para vocês também, busca só com aba anônima. E não, no computador, não no celular. Porque no computador, qualquer aplicativo que você tenha instalado a respeito de viagem, ele te rastreia. Então, no computador, sem aplicativo, aba anônima. E no celular não adianta usar aba anônima no Safari. Não adianta, porque se você tiver logado em qualquer aplicativo de viagem, ele te encontra. Isso foi a melhor dica, mais do que essa do Sounder, foi essa dica da aba anônima. Porque... assim, eu falei que eu não vou revelar da minha próxima viagem, mas eu tive um pequeno perrengue que eu tive que fazer uma alteração na viagem, eu ainda tô terminando de resolver isso, vou sair daqui e vou terminar de resolver isso hoje, inclusive, e conversando com o sistema que eu tinha usado para comprar passagem, que não foi direto numa companhia aérea, foi num mecanismo de busca terceiro, eu tive que fazer um pagamento de uma taxa extra por causa de uma alteração de passagem aérea. Ok, tava tudo certo. Depois eu recebi um e-mail. Não tá certo. Tem que pagar mais uma taxa. Falei, não, peraí. E eu pesquisei e ele falava, não, você tem que procurar e você tem que pegar e me passar o voo que você quer. E acho que de tanta pesquisa que eu fiz... o preço... eu tive que e comprar você no fez outro... no celular. Sim, celular e iPad, que é o que eu carrego comigo, né? Então, Porque eu tava no hospital de respondeu. tarde, eu tinha terminado um procedimento, né? Você falou que você faz de viagem. Eu tenho um intervalo de uma cirurgia, né? Dessa vez eu nem tinha mais intervalo, eu tinha terminado, mas eu tinha que resolver alguma coisa próximo do hospital. Eu falei, bom, não vou nem pra casa, vou usar o Wi-Fi do hospital mesmo, vou terminar o que eu tô fazendo. E daí acabou que subiu o preço magicamente, assim. Ó, só hoje à tarde, só pra você ter uma ideia, hoje à tarde eu fiz uma pesquisa de uma passagem aérea, uma pessoa, né? Ela passou de 1.288 para 2.400 reais entre a primeira e a segunda busca, que foi com uma diferença do que, Carla? 20 minutos? nem isso, eu acho. Entendeu? E a gente só Então, estava pesquisando para ter uma ideia de qual data seria melhor. composta E aí a viagem. eu fiz a pesquisa no celular, uma pesquisa básica, não coloquei nenhuma técnica de busca que eu utilizo, que inclusive eu ensino tudo no meu curso. E eu fiz uma pesquisa simples. E da primeira para a segunda nós tivemos R$1.000 de aumento em uma passagem. A minha foi pior. Ai, que dor. E isso realmente, né, deixa a gente bem bravo, né? Quando você tá pesquisando. Se você já pesquisa e o preço tá alto, você já entende, ok, tá alto, tá caro. Mas quando você paga uma taxa e, né, o valor da passagem precisa trocar e ele não para de aumentar... É frustrante. E Cara, dá uma sensação de desespero, assim, né? Meu Deus, e agora eu faço o quê? Você se sente trouxa, né? Aham. É isso aí. Gente, o papo tá maravilhoso, mas eu vou contar pra vocês que a gente está aqui há 1h40 batendo papo, tá? Gente, obrigada pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente trouxe o Bruno e a Maria aqui hoje pra mostrar pra vocês
Que a Maria pode, o Bruno pode, a Carla pode, eu posso. E você pode travel! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.